Aham. com graus maiores, né? O que não permite tu simplesmente resolver um sistema de equações. Mas aqui que dá tranquilamente, a gente pode até dar uma simplificada nas equações, dividindo todo mundo por x na primeira, e passando 8 para o outro lado, e fazer o mesmo, dividir por 2, desculpa, dividir todo mundo por 2 também na segunda, passar o 6 para o outro lado. Acho que o sistema ficou mais simpático assim. Sim. Muito bem. Bem, a gente resolve o sistema de 1 milhão de formas diferentes, isolando uma letra, jogando na equação, Aham. subtraindo as coisas com uma multiplicação apropriada. Então, né, na verdade, na prática não precisava nem feito essa última. Só copio o sistema da forma que está aqui mesmo. Claro, só colocando o 6 para o outro lado. E a gente percebe que só somar já resolve já, né? Uhum. Sim. Somar as duas equações, tu vai ficar com isso aqui anulado. 5x igual a 10. Então, se tu passa o 5 dividindo, dá 2. Bem, se o x é igual a 2, né? É a resolução do sistema. Então, se eu pegar, por exemplo, essa equação aqui e jogar o 2, vou descobrir qual é o valor do y e resolve esse sistema aí, ou seja, o ponto crítico do nosso problema. Quando eu olho para essa equação, dá para imaginar que é isso que vai acontecer, uma vez que eu tenho x quadrado, y ao quadrado, assim, isso dá a entender que é um paraboloide ou alguma coisa do gênero, assim. Olhando, não tenho tanta certeza, mas paraboloide? Não, talvez isso aqui é uma cela. É uma hipérbole, porque esse cara é uma parábola virada para cima, esse aqui é uma parábola virada para baixo. Provavelmente você vai ter alguma coisa tipo um hiperboloide aqui. E o ponto de máximo vai ser justamente nessa interseção. Vai ser um ponto de cela. Bem, olhando por cima foi o que me pareceu. Então, daí y igual a 1. Pronto. Tudo bem? Aham. X igual a 2, y igual a 1. É o único ponto crítico que a gente tem. Agora eu posso fazer a matriz hessiana, Tá. derivando novamente, né? Sim. Então, a derivada em x de novo é 2. Aqui em Oi. y de novo é menos 2. E a cruzada é 4. Então a matriz hessiana vai ficar 2 menos 2, 4 e 4. Na prática, nem precisou testar o ponto, porque não tem onde jogar o ponto ali. Não tem onde. Uhum. Quando tu deriva de novo, as letrinhas desaparecem, porque são funções Sim. lineares. Daí tu vai ficar com menos 4, menos 16, o que vai dar menos 20. Então significa que o delta deu menor que zero. Sim. Se tu olhar lá naquela minha Velhinho. apostila, ela vai dizer que o delta menor que zero é uma cela, certo? Sim. Acho que sim. Agora eu tenho que. Tu chegou nisso também? Sim, sim, foi isso mesmo. Eu só não coloquei o negócio da cela, mas sim, foi nisso. E a coisa era de se esperar que fosse cela, uma vez que, né, eu observei aqui esse padrão. É que quando tu tem um pouco mais de costume, tu olha para a função e já sabe que tipo de curva ela vai ter, né? Sim. Y igual a x quadrado, tu sabe que é uma parábola. Então, se tu tiver z igual a x quadrado mais y ao quadrado, tu vai ter uma parábola 3D, vamos dizer assim, que é um paraboloide. E quando tu tem o contrário dos dois, tu vai ter, vamos dizer assim, um paraboloide para cima e um para baixo. Então, um comportamento como esse, estranho, né? Para cada dimensão, tu tem um comportamento diferente. Sim. É a cela, normalmente é o que indica a cela, tá? Então, é só uma dica aí para tu poder já imaginar que tipo de resposta tu vai ter antes de fazer a conta, beleza? Tá. Certo. Tá bom. Tu queres ver algo específico aí? Não, eu Ou a acho gente melhor a gente ir simplesmente vai. seguindo, né, pra ter uma noção geral, assim, da matéria, porque a prova abrange tudo, né? Hum, Aí, o que você acha? Aí amanhã, na última aula, a gente vê algumas coisas mais específicas. vamos ver.
Oi? Vamos ver aqui, deixa eu pegar a próxima. A Aham. próxima também é isso. Mesma coisa. Conjunto de maximizantes e de minimizantes. Conjunto de maximizantes e de minimizantes. Entendi o que ele quis dizer com isso. C. Sabendo essa função, justifica apresentando todos os cálculos. Se f tem um extremo no ponto 0, 1. Bem, mesma coisa, né? Deriva, faz a Hessiana e vê se... É que vai sair um monte de ponto crítico dessa C aqui, né? Esse que é o problema. Ó, na C, tem esse negócio ao cubo aqui. Aparentemente vai ter um monte de ponto crítico. A questão é, tu vai verificar se isso aqui é um ponto crítico, então. Eu acho que Para sim. verificar é só tu fazer a derivada igual a zero. Estranho. Questão estranha. Ah, o que mais tem aqui é coisa estranha. Vai dar 1. Vai dar 1. Z igual a função toda é 1. Será o que ele quer fazer de diferente aí? Que não me parece ser só resolver que nem a gente estava resolvendo. Tu tem as resoluções disso, né? Tem. Deixa eu ver. Vou ver aqui. Essa aí qual parte que é? Essa é a parte 5, questão. Questão 5, né? Questão C5. 5C. Considere uma função. Deixa eu ver se é essa aqui. É essa mesmo. Cara, aqui ele coloca uma resolução maior. Concluímos assim que f não tem um extremo no ponto 0, 1 e 1. Tá. Ele coloca Bem, assim, concluímos temos... assim, ele deve ter feito alguma conta, né? Sim, sim, ele colocou aqui, ó. Temos que f de 0, 1 e 1 igual a 0. E f... Não sei que sinal é esse. Melhor você ver aí, eu vou te mandar. Eu te Eu acho que eu mandei, entendi não. o que ele fez. Ele não precisou fazer derivada. Ele não fez nenhuma conta, assim, de derivada. Ele Ele só coloca... testou valores e viu que tem valor maior e menor. Ele colocou um sinal aqui que parece um E, um E. Pertence, provavelmente. Então, eu pensei nisso, mas... talvez seja pertence, mas tá meio estranho, assim, o sinal do pertence. Não, acho que não é pertence, porque tá assim, se esse sinal maior que zero, então f de sinal, vírgula 1, entendeu? Mandei. Mano, eu vou te mandar o arquivo mesmo. Vou responder aqui na... Eu já tinha te mandado, aí pra eu não mandar de novo o arquivo. Tá. Ele colocou um exim. Então, É um incremento. Ele está avaliando para valores perto de zero. Como se fosse um limite, assim. tá. De fato, ele não usou derivadas aqui, me parece. Deixa eu ver a ideia aqui do Mula. Vamos ver. Eita, agora sim. Uma pergunta, Liga. da B ainda. Ele coloca assim, tem-se os conjuntos dos maximizantes F, E e um... Porque não tem ponto de máximo. Ah, tá, porque é uma cela, entendi. Provavelmente. Tá, beleza. Provavelmente é uma célula. Tá. Blá, 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 tá. Temos isso e isso. Ele está alterando só no X e no Y. Por quê? Nunca saberemos. Daí ele faz isso. Então, se for maior que zero. Então, essa parada ali é maior que zero. É, verdade. Se ele tiver entre menos 1 e 0, isso ali é sempre negativo. Concluímos assim que não tem um extremo. Olha, eu nunca vi esse tipo de prova. Aqui você vê umas coisas bizarras mesmo. Sinceramente, nunca vi. Mas a princípio ele pegou esses incrementinhos e colocou ali, velho.
Acontece que esses incrementinhos, eles são uma variável nova, tipo, pode ser positivo ou negativo, mas é um valor bem pequeno, no princípio. Uhum. Daí ele falou que se esse valorzinho for maior que zero, então essa resposta aqui é maior que zero. Independente do valor. Bem, dá para se imaginar que é Ele não fez nenhuma conta, assim, né? Meio que ele fez uma análise, não é? Tipo, isso. um Ele negócio meio pegou esquisito. isso como x, isso como y, e o z, eu não sei porque ele não trocou também, e colocou ali na função. Colocou ali na função e ele chegou nisso aqui. E daí ele concluiu o seguinte, se o... Ou melhor, vamos olhar para esse aqui que fica mais óbvio. Se o epsilonzinho for maior que zero, então isso aqui é positivo, perfeito. É sempre maior que zero. Uhum. Agora, se ele tiver entre -1, epsilon e zero, então é menor que zero, né? Por quê? Porque esse cara aqui vai ser negativo e esse vai ser positivo, menos com mais dá menos. Então tu vai ter uma resposta negativa. Uhum. Muito bem. Menor que zero e o zero é igual à função no ponto. Porque se tu jogar simplesmente 0, 1, 1 vai dar zero, tá? O que ele tá falando aqui. Beleza. Agora, qual é a conclusão? Daí ele ter tirado essa conclusão foi bem legal, né? Porque concluímos que não tem nenhum extremo no ponto 0, 1. Ele está dizendo que não Ficou é muito nem máximo, nem confuso. mínimo, nem stella. Muito confuso esse negócio. Porque, sei lá. É, bom, não importa. Bem, a questão é o seguinte, tu vai usar algo parecido com isso quando tu tiver uma função de 3 variáveis. Tá, Porque não vai dar para fazer a matriz hessiana. Bem, dá. Eu mas já é vi muito. fazerem na tua área, na minha não. Mas na tua área eu já vi. Fazerem uma matriz hessiana 3x3. Saca? Uhum. Daí daria para fazer meio trampo. Aqui ele tá mandando fazer por esse outro método aí, que é uma análise próxima. Então ele meio que concluiu o seguinte, como eu consigo ter qualquer tipo de resposta aqui, dependendo do tamanho do epsilon, então significa que eu não posso afirmar que o ponto onde eu estou colocando esse epsilon é de máximo ou mínimo, porque eu posso controlar um valor mais alto ou mais baixo controlando o valor do epsilon. É isso que ele quer dizer, em outras palavras, tá? Só que essa é uma análise bem profunda, bem profunda. Aqui ele só jogou, sacou? Uhum. Mas é isso. Controlando o valor do epsilon, pode ter qualquer resposta aí. Muito Tá, bem. Mais ou menos, mais ou menos. Acreditou mais ou menos no que eu falei? acreditei um pouquinho. Então tá bom. Então, importa é isso. Vamos para a próxima, questão 6. Questão 6 tem uns gráficos aqui, Oi. acho que é só isso. Aqui o itálico é a resposta que o professor fez, né? É. Usando uma resolução gráfica, tá bom. Determine os extremos condicionados. Ué, mas para que isso? Para que gráfica? Não entendi para que gráfica, mas tudo bem, vamos lá. Porra. Ele fez um gráfico bem bonito aqui, para falar a verdade. Eu acho que mais vale a gente, com uma coisa tão bonita dessa, mais vale a gente ver o que o teu professor fez mesmo, hein? Uhum. Bem, aquilo ali é uma Foda função com fazer isso, restrição, né? Diga. eu acho fazer gráfico assim, cara, muito. Eu É, acho difícil, sabe? fazer o gráfico é algo um Porque, tanto padrão aqui, mas do jeito que ele fez é um pouco diferente. Né? sim. Porque o que acontece? Quando tu tem restrição, tu tem uma região onde tu pode colocar valores de x e y. Por exemplo, às vezes tu tá falando do preço de algo, ou melhor, da quantidade de dinheiro que tu tem para comprar uma determinada combinação de algo, sei lá. Tu quer comprar pizzas e refrigerantes, mas tu não pode gastar mais de 100. Daí tu quer ver qual é a melhor combinação para tu comprar pizza se a pizza custa tanto e refrigerante se o refrigerante custa tanto. Mas tu nunca vai, apesar de x e de y poderem ser negativos, tu nunca vai colocar valores negativos na resposta, porque não existe, né, dinheiro negativo nesse caso, ou Sim. pizza negativo. Saca? Então, são restrições que tu pode desenhar e vai deixar o teu problema mais claro. Tu consegue descrever um triângulo. Então, tu vai ter uma resposta presa num triângulo, já é melhor do que estar presa no infinito, Uhum. que seria o caso se pudesse negativo. Só um detalhe, né? O gráfico ajuda. Agora vamos ver aqui, né? Nós queremos os extremos dessa função mediante essa restrição.
Beleza, essa função é uma função 3D, né? Que não tem nem como imaginar direito do que se trata. Mas isso aqui dá para imaginar. Isso aqui é uma elipse. Uhum. A gente aprende bastante isso em geometria. É tipo uma circunferência, parece a circunferência, mas como tu tem uma das coordenadas maior que a outra, Aham. então é uma elipse, é uma circunferência puxada. As curvas de nível de C, tá? Então ele tá, por algum motivo, definindo as curvas de nível de C. Eu não sei por quê, se ele tá falando aqui. Definiu, e assim para C menor ou igual a zero, as curvas de nível são vazias. Ah, é verdade, porque essa coisa aqui nunca pode ser negativa. Não tem nenhum valor de x e de y que tu possa colocar aqui que vai te deixar o teu e elevado a x menos y negativo, tá? Aham. A ideia é essa. Então, muito bem. Que mais? Então, tu só vai ter para positivos. Agora, se for positivo, e para C maior que zero, são dadas por. Daí ele colocou um C maior que zero, provavelmente aplicou um ln e isolou o y. Foi isso que ele fez. Supôs um C positivo, aplicou o ln dos dois lados e chegou nessa equação aqui, beleza? Uhum. Isso aqui é matematiquinha básica, tá? É só trocar por C. Quando tu aplica o ln, o E desaparece, sobra quem tá em cima e isola o Y. Aham. Deve ficar ln de C com Y isolado. Ln de C igual a x menos y, Ah. passo y para o outro lado, ln para o outro, show. Curva definida pela equação da restrição, uma elipse, como eu havia dito. Ele está falando aqui. É uma elipse, ela é centrada porque não tem nenhum termo junto aqui com x. Né? Se, por exemplo, tivesse x menos 1, significaria que a posição do centro da elipse seria em 1. São coisas que tu conhece da equação de elipse, tá? Uhum. Daí fica ruim eu ter que mostrar toda a parte de geometria. Não, não, não. Definitivamente não vai dar para fazer isso assim em pouco tempo. É bastante curvas, né? Daí, bem, tem que ter em mente então que quando aparecer um padrãozinho desse, você já sabe, ou é circunferência, ou é uma Sim, sim. elipse, Não, algo do isso aí eu, gênero. eu sei. Sabe isso? Estudou isso Ah, já? sei, sei, sei. De identificar assim, acho que eu sei. Então tá bom. Então, beleza, ele fala mais um pouquinho aqui sobre a elipse e desenha ela. Tá aí. Daí o que acontece é o seguinte, né? Essa é a nossa elipse. Essa é a nossa elipse. Essa curva da restrição é uma reta. Uhum. Só que ela é uma reta que passa sempre em menos ln de c. Ela cruza o eixo y em menos ln de c. Então a altura dessa reta vai ser mediante ao valor do c. Uhum. Como a gente tem que ter todo o nosso problema dentro dessa restrição aqui, que é a elipse, então o que acontece é que qualquer reta que esteja fora da elipse não vale. Tem que estar na restrição, certo? Uhum. Por exemplo, essas três aqui valeriam como solução. Por que não? Elas passam pela restrição. E as do extremo também. Né? Tu tens esse extremo aqui e esse outro extremo. São as que a gente chamaria de retas tangentes, né? São Sim. retas tangentes à circunferência. Então, é só imaginar que tem uma inclinação específica, né? Mas vai ter alguma reta que vai ser tangente. No caso aqui vão ter duas, porque é uma elipse e só vai precisar então saber o que para descobrir quais são tangentes, qual é o valor do C. O que vai definir aqui é o C. Sim. Note que, como a gente está aqui buscando, como a gente está buscando o extremo, né? Já que é o que o problema pede, ó, extremos. Já que a gente está buscando o extremo, a gente está buscando justamente as retas mais extremas, as que estão na interseção Sim. com a restrição. Então, se estão na interseção, significa que elas, de certa forma, são iguais. Então, uma forma é tu sempre igualar, né? Tu poderias igualar, por exemplo, a equação da elipse com a equação da reta. Tá. Daí tu encontraria. O problema é que vai ter vezes que tu vai resolver essa conta
e tu vai encontrar 2 pontos como resposta. Tipo, digamos que tu aqui isolou o y, né, deu isso, e vai jogar aqui, né? Como é uma função quadrática, tu sabe que quando tu resolve Bhaskara, tu tem 2 respostas, né? Sim. Justamente são essas situações onde tu tens 2 pontos de interseção, tá vendo? Aqui, Aham. aqui tu tem 2. Só que como tu quer a situação onde tem um ponto de interseção só, então tu vai buscar o delta dessa Bhaskara aqui, que é 0. Porque a gente sabe que quando o delta é 0, né, a gente Sim. tem uma solução só. E a ideia é essa. Eu vou buscar o delta ser igual a 0. É um jeito. Ou, né, esse é o jeito ensino médio. Ou tem o jeito faculdade. O jeito faculdade é o seguinte. Os dois estão certos, tá? Uhum. O jeito faculdade me parece que foi o que ele fez aqui. É você perceber que essas retas tangentes, como o próprio nome fala, são retas tangentes. E a gente obtém o coeficiente angular das retas tangentes. Na verdade, a gente obtém as retas tangentes em si com o Yoyomi Xoxô, que eu falei para ti nas aulas passadas, né? Sim. E o Yoyomi Xoxô tem a ver com derivadas, beleza? Então, tu terias que derivar a equação da elipse e então buscar, né, onde elas são iguais. A ideia é essa, tem essas 2 formas. Por sinal, né, quando a gente está lá no ensino médio, a gente encontra às vezes o vértice da parábola, por exemplo, e a gente faz toda uma equaçãozinha que eles nos ensinam lá, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Essas soluções saem de derivadas, né? Uhum. Então, é o que ele está fazendo aqui. Vai fazer a mesma coisa que eu falei primeiro, só que por meio de derivadas. Então, ele está aqui, ó, derivando a função, fazendo o gradiente dela, né? Que é uma forma mais rápida de mostrar a derivada, pelo método aqui de Lagrange. Então ele faz o gradiente. A gente falou sobre gradiente na aula passada, lembra que são as derivadas em x e y? Sim, sim. Bem, como tu tens uma restrição, agora sim tu não precisa fazer função matriz hessiana. Tu diz que o Agora é gradiente de é igual a Lagrange. lambda vezes o gradiente de g, né? Que é a restrição. Então, muito bem. Quando tu deriva, tu vai ter algumas, então, soluções aqui, né? Tu vai ter a derivada em x, que vai dar isso. A derivada em y vai dar isso. Aqui também a derivada em x do lado esquerdo dá isso, a derivada em y dá isso. Uhum. Então tá bom. Aqui é como se fosse a componente x e a componente y do gradiente que eu te ensinei ontem. E aqui embaixo ele escreveu a Equação. restriçãozinha. A restrição. Bem, tem várias formas de resolver esse sistema agora, né? Tu poderia simplesmente, sei lá, dividir aqui, talvez já resolvesse uma coisa. O que ele fez foi pegar e substituir, né? Ele substituiu e na x menos y por lambda 4x, tá vendo? Aham. Aí ficou, por algum motivo... Ah, sim, daí ele passou para outro lado e ficou positivo. Ele estava negativo, né? Passou para outro lado aqui e ficou positivo. Aí ficou todo mundo positivo igual a 0. Tá bom? Pegou aqui? Peguei, peguei. Tá. Daí, ele deixou o 2 lambda em evidência e ficou desse jeito. Só deixou o Uhum. 2 lambda em evidência aqui. Daí ficou 2x mais y. Daí, ele falou que lambda menos x igual a 0. Lambda menos x igual a 0. De onde ele tirou isso aqui? Essa aqui foi meio longe, hein? Assim, Ele tá lambda menos x. Onde tá? aqui, ó. Desculpa. E Ah, elevado a tá. x menos y igual a 0. Mas por quê? Uma boa pergunta aqui, né? Bem, isso aqui só é 0 no infinito, né? Não tem como. Acho que ele viajou, ele escreveu errado aqui, não é possível. Isso aqui não tem nada a ver. Aham. Sinceramente, eu acho que tá errado, porque aqui ele volta a escrever isso, né? Não é porque Então, ele colocou o lambda como zero e substituiu no 0 vezes 4x é zero, não é? 0 vezes 4x. Ah, sim. Se o lambda for 0, isso aqui é 0, verdade. Muito bem observado. Muito bem observado, legal. É porque o lambda pode ser 0 para a solução, né? Mas outra solução também é que o y seja igual a menos 2x, né? Então é o que ele está falando, ó. Para isso, tem 2 respostas. Ou o lambda é 0, e a consequência disso é isso aqui, Ah, tá. Sim, sim.
ou 2x mais y é zero. E a consequência é isso aqui. E aqui tu pode ainda escrever dessa forma, né? Muito bem. Então, qual é a conclusão que ele chega? Se for zero, vamos ver aqui. Eu achei esse jeito mais fácil. Mais fácil que o jeito de fazer igualar? Eu acho que igualar é mais fácil, velho. Sim. Porque você vai meio que passo a passo, sabe? Não é, não sei. Às Não vezes na sei hora se de tu fazer gostou. assim. Bem, a questão é como é que ele chegou neste agora aqui? Ele usou isso de alguma forma? Bem, eu acho que sim. Porque daí ele isola o y ao quadrado. Eu acho que ele fez isso. Ele isolou o y ao quadrado e jogou aqui de alguma forma. É isso? Eu acho que é isso. Ou ele aplica ln dos dois lados aqui, cai o x menos 1, ln de zero é 1. Não, ln de zero é menos infinito. Merda. O que ele fez aqui? Eu tô tentando entender como é que ele chegou nisso. Estranho. Uma pergunta. Diga. Por que ele mudou ali a restrição para 2x² mais 4x²? Ah, tá. Não, já vi. É verdade. O y Que é igual a simples. menos 2x, né? Isso. Ah, tá. Talvez ele tá ignorando isso aqui, porque essa coisa tem que ir para menos infinito. Então ele vai trabalhar só com isso, eu acho. Pode ser. Tá meio treta aqui. E de fato, aqui tu tem duas possibilidades, né? Se o y for igual a menos 2x, aqui fica 6, passa mais ou menos 1 para y. Né, certo? Desculpa, Uhum. mais ou menos 1 para x aqui. Ah, tá. Então tu vai ter mais ou menos 2 para y. Então foi o que ele falou aqui. Ele não tá mais usando essa aqui para nada, tá? Tá. Até porque essa aqui é a solução trivial, né? Dizer que o lambda é zero é meio ridículo. E sempre vai acontecer isso. Sempre existe a possibilidade dele ser zero, mas a gente não quer a solução trivial. Daí, beleza, ele tá usando isso aqui. Daí ele achou que x² é 1, então x é mais ou menos 1. Para o x menos 1, o y é 2. Joga aqui, tu chega nisso. Então tu chegou nesses dois lambdas possíveis aqui. Muito bem. Então tá, tu tem esses dois pontos, então, dentro da restrição. Tu tem que os pontos de máximo ou mínimo da tua função exponencial podem ser esses dois aqui, tá? Uhum. Agora, o que a gente pode tirar aqui? Porque a gente pode afirmar, como é que a gente vai afirmar se esses pontos aí são máximo ou mínimo, né? Essa é a pergunta. Tu pode afirmar da seguinte forma, tu pega esses valores e joga na função. É um jeito. Tu pega e joga na função. Tá. Daí o que vai acontecer? Quando tu jogar esse ponto na função, tu vai ter uma resposta. Tipo, uma resposta grande ou pequena. A questão é, tu pode comparar com qualquer outra resposta obtida ali naquela função, dentro da restrição, é claro, e ver se a resposta que tu obteve jogando esse ponto aqui é maior ou menor. Se ela for maior que qualquer coisa que tu possa jogar na restrição, significa que esse ponto aqui é um ponto de máximo. Uhum. Se for menor, significa que é um ponto de mínimo, entendeu? Tá. Direto dessa forma. Se tu quiser testar os dois ao mesmo tempo, É. joga ele, depois joga esse, e daí se esse for maior que esse, então esse aqui é o ponto de máximo e esse aqui é o ponto de mínimo. Uhum. Tá bom. Se tu tiver um ponto só, tu ainda vai ter que comparar com alguma outra coisa que está dentro da restrição, tá? Então tu joga, vê qual valor vai dar na resposta, depois joga um outro ponto qualquer que também está dentro da restrição. Joga um ponto fácil, né? Se o zero está dentro da restrição, joga lá, 0, 0. E verifica daí, tá? Tá. Então tá, é assim que a gente testa se o ponto é de máximo ou mínimo quando tá fazendo por Lagrange. Beleza? Tá. Não é que nem lá na Hessiana, que a gente tem que ver o delta, ver o θ grande, jogando valores. Muito bem. Vamos ver o 7 aqui. E aí, o que tá rolando aqui? Sabendo que um candidato extremo condicionado. Blá blá, numa vizinhança, considera a função definida.
Averigue se f tem um extremo condicionado em 2, 2, 1. Como é que faz isso aí? A gente tem as derivadas segundas. Pegamos a derivada cruzada. A gente sabe o valor delas nos pontos. Mas é que H já é uma outra coisa, né? Que depende de x, y e de z também. Caraca, essa questão é interessante, hein? Pô, bem. O que tá rolando aqui? Vamos ver a resolução do teu professor. Deixa eu dar uma olhada primeiro, né? Pô, o cara multiplicou a derivada assim. É, isso aqui tem a ver com Hessiana. Tá, eu acho que ele vai resolver por Hessiana de alguma forma isso aqui. Essa aí é grandinha. Ele disse que pelos métodos de multiplicador de Lagrange, esse ponto é um candidato a extremante condicionado. Tá, beleza. Então a ideia é, se a gente quer descobrir se isso aqui é um extremo condicionado, se f tem um extremo condicionado nesse ponto, a princípio a gente tem que fazer Hessiano, que a gente não tem restrição nenhuma. Tá. Então teria que fazer as derivadas aí, né? Primeira e segunda ordem. O problema é que se eu simplesmente tentar fazer isso, não vai dar certo, de acordo com o que o teu professor está passando, uma vez que isso é uma função de 3 variáveis, né? A f depende de 3 variáveis. Então tu não pode simplesmente fazer a Hessiana. Por quê? Porque é 3 variáveis. A matriz Hessiana é uma matriz 2 por 2, funciona em Uhum. funções de 2 variáveis. Então, aborta-se a por hora Hessiano. Só que a gente tem algumas informações sobre Z, né? Z depende de XY nessa vizinhança. E tu tem uma função H que é igual à função F. Igual, é a mesma, olha. H é igual. Ah, tá. É igual a F. Só que aqui, ele tá me mandando aqui utilizar H dependendo de 2 variáveis só. Então, H eu consigo fazer Hessiana. Então, se eu fizer a Hessiana de H, como H é igual a F, eu posso implicar que um ponto crítico em H é um ponto crítico de F. Por que não? Só são nomes diferentes, né? H e F é a Uhum. mesma coisa. E ele deu algumas, apesar de ele não ter dado quem é H, ele deu a derivada segunda de H, mista, e a derivada de Y. Só falta a derivada de X, de H. Tá? Falta H, falta a derivada segunda H em X, certo? Para poder Uhum. fazer a matriz hessiana. Concorda comigo? Sim. Tá tranquilo, né? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Então, a princípio, é fazer a derivada de uma matriz de uma função que a gente nem conhece direito. Mas como H é igual a F, então eu posso, se eu quero achar a derivada segunda aqui de H em X para poder fazer a hessiana, eu faço a derivada segunda em F. O problema é que, por algum motivo, ele falou que. Ah, sim, claro, porque Z depende de X. Né? Foi o que ele está dizendo aqui, ó. Z depende de X. Então, se Ah, tu vai fazer a mas. derivada parcial de F, de H em X, ou seja, de F, H que depende de F, né? Tu vai ter que fazer a derivada em X, só que vai ter uma derivada aqui, meio que regra da cadeia, em Z, né? Isso é natural acontecer, tá? Porque tu sabe que Z depende de X. Então Uhum. tu tá fazendo uma regra da cadeia aqui. Pô, que massa. Daí ele falou que isso aqui, beleza. E agora, veja, esse cara a gente tem, porque a gente sabe quem é F. Então, de novo, ficou isso em Z. O problema é que a gente não sabe quem é essa tal dessa função Z, que depende de X e de Y. A gente não sabe. Deus. Porque é uma função nessa regiãozinha aqui.
nessa vizinhança. Então a gente não sabe. É a única coisa que a gente não sabe aqui. Como é que Z depende de X e de Y? O resto a gente já sabe tudo aqui. Ok? Sim, mas é foda. É. Essa aí é Bem, a mais foda, parece. é que ela é bem teórica. Não tem muita conta nela. Daí derivando de novo, tem que aplicar a derivada em todo mundo aqui, vai ficar desse jeito. Beleza. Então, esse Z acaba aí sobrando, uma vez que a gente sabe que ele depende de X. Né? O que aconteceu aqui, tu pode estar perdido, né? Achando, meu Deus, mas o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui nada mais foi que a regra do produto. Tá. Né? Por quê? Porque tu tem que derivar o X, né? Já que a derivada é parcial em X. Então tu deriva o X aqui, só que como o X depende, multiplica uma coisa que também depende de X, que é o Z, então é a derivada do primeiro vezes o resto normal, vamos dizer, a derivada do X vezes o resto normal, que foi o que apareceu aqui, a derivada de X é 1, o resto normal é YZ, certo? Uhum. Mais a derivada da outra coisa que depende de X, que é o Z. Então a derivada do Z vezes o resto normal, regra do produto, Tá. ok? Isso aqui é simplesmente a regra do produto. E daí foi feita a derivada de novo, pela mesma lógica, vai ficar desse jeito. Então, o que nos falta é só alguma informação sobre a derivada de Z. Muito bem. Tem um monte de Z aqui. Agora ele vai fazer o seguinte: ele está derivando a equação da restrição, que está aqui. Ele vai derivar a restrição em x, tendo em atenção que z é função de x. É verdade, z depende de x. Então ele derivou ali para quê, né? Para que apareça esses dz aí, dz dx, para que eventualmente eu possa substituir aqui e encontrar esse cara para jogar na Hessiana. Ele está usando a restrição uma vez que a gente está dentro da restrição, né? Porque a gente está usando informações aqui do Lagrange. 2.1 é um ponto que eles acharam lá em Lagrange. Lagrange precisa da restrição. Tá Tá. bom. Então, derivou de novo para aparecer o 2. Então aqui tu isola o del z del x. Aqui daí tu encontra um valor, tu encontra uma expressão para ele em função de x, y e z. Aqui tu isola o del 2z del x2. Também vai encontrar uma expressão. Joga os valores, joga o ponto que tu está trabalhando, né? Que é o ponto 221. Pô, não era difícil, não era difícil. Agora que a gente sabe o que tem que fazer, fica fácil. Pronto, daí encontrando aí esse cara, é só jogar na Hessiana e acabou. Achou a resposta. Rapaz, Não estão. era, não era difícil, não, velho. Não era difícil, não. Quando a gente entende o que é pra fazer aqui, vira umas derivadinhas bem simples aqui. Pô, legal esse problema. Bem legal. Vou fazer ele. Esse problema é bem completo. Esse aqui é pior do que aquele. Que essa análise aqui é bem tosca. Você acha? Essa Aquilo análise lá é aqui não bem, tem bem nada a mais ver. trabalhoso, né? Tipo, Não, aquilo lá envolve derivada só. Aqui envolve uma lógica tosca demais. Derivada, regra da cadeia, ali, coisas bem básicas. Bem, vamos ver aqui. Agora que eu vi feito, né? Mas o problema é que aquele que estava agora aqui, eu vi feito e não entendi. Para valer, né? A argumentação dele foi uma bosta, na minha opinião, mas esse aqui tá certinho. Esse aqui tá certinho. Então a gente quer encontrar o delta, né? Para avaliar se. Né, nós queremos a matriz hessiana, que é o del 2, del f, del x2, del 2, del f, del y2, del f, del x, del y, e o del f, del y, del x, que a gente sabe que é igual. Esses dois aqui são sempre iguais, tá? sim, A ordem não importa. Então a questão é que a gente já tem, né? Esses dois, que a gente já tem esse. sim. Falta só esse. Para encontrar ele, a gente vai ter que fazer então as derivadas parciais na função
Bem, eu usei F, mas é porque eu sou maluco, é o H. A gente tá querendo encontrar o H. H, 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 pronto. A questão é que como H depende de F, né, eu posso fazer as contas que eu estou interessado usando F, que é uma informação que eu tenho aqui. Então, perceba que se eu resolver isso aqui, tá feito, né? Tá terminado. Então eu tenho que fazer a derivada, eu tenho que achar a derivada segunda disso aqui. É o que me falta no momento. É isso que eu preciso. A derivada primeira de H, uma vez que H depende XY, de F, né? F, tá? Eu posso dizer aqui que ela é, bem, a derivadinha aqui de F. Uhum. O problema é que F, por sua vez, tem duas coisas que dependem de X aqui. Tem o próprio X, né? E tem o Z. Aham. Então a gente pode dizer aqui que é igual, né? Que essa derivada aqui é uma regra do produto. YZ, derivada de X, mais XY, derivada de Z em X. Tá. Então isso, tá entendendo até aí? Sim, sim, sim. Isso aqui é 1, e isso aqui Uhum. vai ficar do jeito que tá, porque eu não sei quem é o X, o Z, eu não sei quem é o Z. Agora eu faço a derivada de novo, porque isso aqui é só a primeira derivada e na Hessiana vai a segunda derivada. Sim, senhor. Derivando de novo, e a gente tem dois termos agora somados para derivar. Primeiro termo, o y continua, só deriva o z, porque só o z depende de x. Isso. E aqui vai ter duas derivadas também. Agora eu vou derivar o x, então vai Isso. ficar só esses dois aqui. Regra do produto, né? Derivada de Derivada do x em primeiro x vezes é o 1, segundo normal, sempre, né? mais a derivada do segundo, que agora quem pega é esse, né? Então vai ficar yx, derivada segunda em z. Beleza? Então, o que eu quero tá aqui. O Sim, problema, não sei quem são esses dois. sim, senhor. Não sei quem é a derivada primeira nem a derivada segunda de z em função de x. Porém, como o problema está todo funcional nessa restrição, eu posso usar essa restrição para encontrar isso. O problema está dentro da restrição. Então, o z, x e o y tem que respeitar as regras do problema. Tá. Simplesmente assim. Viu? Então, se eu Uma derivar pergunta. aqui. Oi? Agora, como tem restrição, teria que ser o Lagrange, né? Não, não vai usar mais Lagrange. Lagrange já foi usado para dizer que eu posso utilizar a restrição Ah, tá. para encontrar essas derivadas, entendeu? Beleza. Vou utilizar Lagrange, vou utilizar Hessiano. Tá. Mas a E Hessiana não se usa quando não tem restrição? a Hessiana se usa quando não tem restrição, é verdade. O problema é, tu sabe qual que é a derivada segunda de H? Não. Então eu tenho que usar a restrição para encontrar a derivada segunda de H. Esse é o problema. Tá. Ele já nos deu informações utilizando Lagrange. Normalmente a gente utiliza a técnica de Lagrange para pegar o ponto de máximo. Uhum. Ele já nos deu isso. Ele já nos deu o ponto de máximo, ou, pelo menos ponto crítico, né? O ponto crítico é esse. Tá. Como é que ele fez isso? Porque ele fez o método de Utilizando multiplicador de Lagrange. Tá. Lagrange. Sacou? Tá. Agora eu vou ter que, sabendo que eu posso fazer isso, né? Então eu vou fazer a hessiana, que é a outra forma. Então agora se eu fizer a derivada aqui em... Bem, eu quero derivada em x, vamos derivar em x. Né? Então, fazer a derivada aqui de novo, uma regra da cadeia animal aqui. Vai ficar... Sempre vou derivar o x primeiro, então vai ficar 2z mais 2x del z del x. Ok? Só o primeiro termo. Uhum. Aqui vai ficar 2y, opa, 2y, 2y del z del x. E aqui vai ficar y igual a zero. Tá bom? Derivei todo mundo por x, ok? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Agora, vamos derivar de novo. Se eu derivar aqui, vai ficar 2 del z del x. Agora vai ter regra do produto aqui. 2 del z del x é 2x del 2z del x2.
E aqui vai ficar 2y, del 2. Tá me ligando? Peraí. Oi? Minha mãe me ligou. Aí saiu aqui a tela, mas pode falar, pode continuar. Beleza, derivei duas vezes, tá? Aham. Isso. Aí, derivando duas vezes. Então a gente agora, com essas duas derivadas, a gente conta relações tanto para a derivada quanto para a segunda. Por exemplo, aqui nessa primeira, a gente tem só primeiras derivadas. Então dá para já descobrir o valor da primeira derivada. Por que que é importante saber o valor da primeira derivada? Porque aqui tem primeira derivada. Sim. E eu preciso desse cara para pôr na Hessiana. Então, se eu isolar a primeira derivada aqui, vamos lá, né? Quanto que vai ficar? Longa, né? Lá o cara fez em duas linhas. Agora vamos encontrar o valor da primeira derivada de z em x. Beleza. Pega aquela equação, onde só aparecem primeiras derivadas. E faz o que? Isola. Se a gente isolar del z del x, vai ficar igual a menos 2z menos y dividido por 2x mais 2y. Alguma dúvida no que eu fiz? Não. Tá bom, hein? Tá indo, tá indo. Tá bem YouTube hoje, velho. Você tem que fazer uma coisa ou outra aí. Eu vou encontrar o valor desse, depois tu vai encontrar o valor da segunda derivada, tá? Vai ser basicamente só jogar números lá. Por quê? Porque agora, como a gente tem x, y e z aqui, né? A gente já sabe qual é o valor do ponto crítico que a gente está trabalhando. É o 2, 2, 1. E vai jogar aqui. Aí, vamos lá, né? Vamos encontrar o del z, del x. Essa maravilhosa posiçãozinha aqui. Então vai ficar 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes 2 mais 2 vezes 2. Uhum. Isso vai ficar menos 4 sobre 8. Se eu não estou comendo bola, vai ficar menos 1 meio, então. Beleza. Agora que a gente achou menos 1 meio aqui, para essa derivada, você vai pegar esse valor, junto com o valor do ponto, vai substituir aqui nessa equação e vai encontrar qual que é o del 2z del x2, que é o que a gente precisa para terminar a conta. Tá? É só jogar os valores aqui, aqui, aqui e aqui. Aí tu encontra o del 2z del x2, tá bom? Tá. Deixa assim, deixa assim. Beleza, esse aqui é o ponto. E ali embaixo é a derivada primeira que tu também vai precisar. Vai precisar só dessas duas coisas ali naquela equação. Peraí, deixa eu abrir aqui. Beleza. Eu tenho que achar o. Qual que eu tenho que achar mesmo? Desculpa. Me diz você aí. Peraí. Vamos lembrar que o que tu tá querendo resolver é isso. Para depois jogar na Hessiana. É esse cara aqui. Ele já sabe o valor do Y, do X. Aham. Eu acabei de encontrar esse. Então a única coisa que falta para resolver é isso aqui. Falta encontrar Tá. esse valor. Por sinal, tá aqui, né? E agora então tu tem Tá, mas que aqui jogar eu os teria que derivar valores aí. duas. Quê? Eu teria que derivar duas vezes ele ou não? Não, já tá derivado, velho. Só jogar os valores aqui. Tá. Porra, minha caneta acabou, velho.
Bom é que como é menos meio, né? Algumas coisas cortam na hora, percebeu? Peraí, tô coisando aqui. Beleza. Peraí, que agora eu... Ó, uma pergunta. Os dois primeiros aqui eu vou ter que substituir, certo? Tudo tu vai ter que substituir. A única coisa que tu não vai substituir é isso, porque tu quer encontrar o valor disso. Todo o resto tu já sabe o valor. Sim, sim. Disso eu entendi. Aí eu coloquei evidência e acho valor, é isso? Exato. Beleza. Daí, velho, pô, não vai dar pra terminar aqui, mas faz o seguinte, acha o valor desse cara. Mas veja, a missão não é essa, né? A missão é utilizar isso para você encontrar o que realmente precisa, que é resolver essa coisa aqui, ó. Esse aqui é a nossa missão. Então, a hora que tu descobrir esse valor, tu vai jogar ele aqui e depois vai jogar todas as outras coisas que a gente também já tem e vai encontrar o valor dessa desgraça. Por que que a gente precisa dele? Por causa da matriz hessiana. Aí faço a Vai matriz. colocar, ó, precisa colocar o valorzinho dele aqui e verificar se a resposta dessa matriz vai ser maior que zero, menor que zero. Aquela Beleza. história lá para tu poder avaliar se é ponto de máximo ou mínimo, né? Só me Ou de fala célula. quanto que deu aí o... Não Você sei, não velho. fez. Não. Mas tem lá, né, no negócio lá. Depois tu dá uma olhada lá na tua folha, Tá, no negócio que o professor mandou. beleza. Show. Daí é isso aí. Falta ainda uns 2 ou 3 passos, tá? Daí tu tenta ver se bate lá com o que teu professor encontrou também, beleza? Uhum. Show de bola. Até amanhã então. Valeu!